Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por Audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um Escudo do Master, com mais episódios em 2016 que nos últimos 3 anos juntos. É possível, Essa é a meta. possível, Essa é a meta. Nos 2 últimos meses, se bobear. Qual o número que tem que atingir pra bater essa meta? Não faço Uns ideia. 5, 6. Eu falei de cabeça. 5, 6? Caramba, Talvez então... 5 ou 6. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu sou o Vitor, @capivara no Twitter, e comigo estão... O Chess, @Ravena com 2 vezes no Twitter. E eu de invasor aqui, o Cas, @Casulo no Twitter. bem, Convidado especial. Não tão especial mais, né? Agora tá virando a casa, né? Sim, Assim, sim. eu acho que os 2 últimos episódios que a gente lançou, você tava? Não, mas eu No último, participei de uns último. 2 ou 3. Tem No um que último? nunca foi ao ar, cara, que Tem um que infelizmente nunca nunca foi ao ar. Não, mas ele vai. O dia que... Não, junto não com o posso episódio 9 de Monster Hearts, ele vai. Não fala isso! Não pode puxar, não pode invocar. Mas enfim, hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico. E Pra aí- que é o disco, Lá né? vem. Tema Mamilos! O disco aqui do Escudo do Mestre. E nós vamos falar tema- sobre... Fale. Nós vamos falar sobre o mito do mestre. Um tema que o Chess e o K sugeriram, né? Acho que foi uma coisa que vocês estavam discutindo bastante e que a gente foi vendo que talvez desse para expandir a discussão e desse um tema legal aqui, né? Fala um pouco pra gente o que a gente pretende, de onde vocês começou essa discussão, como é que vocês começaram a trazer isso, o que a gente quer dizer com mitos do mestre? Bom, esse meio que vai ser o tema, mas a gente começa a ver isso, qualquer ambiente de RPG que você vai, a figura do mestre ela tem um tratamento muito diferenciado em relação aos jogadores ou aos outros elementos que compõem uma mesa de RPG. E disso você vê aquela coisa, tá, o maluco é um mestre fudido, o cara é um mestre foda, ou então tal sistema não é bom, mas um mestre bom faz funcionar, ou então, e todas essas coisas foram levantando conosco essa pulga atrás na orelha, né, de que, ou então o cara falando, sabe, não, porque se um jogo é mestrado por um mestre fudido, o jogo vai ser fudido. Você não gostou desse jogo, você não jogou com um mestre foda, e coisas do gênero. Então a gente resolveu desafiar um pouco essa premissa e discutir um pouco o tema. Eu acho que o que meio que motivou, pelo menos eu e o Chaz, que tava incomodando a gente, assim, pelo menos inicialmente, foi essa parada, essa veneração a figura do mestre, assim, sabe? Meio que uma mística em volta do mestre, e usar isso como resposta para qualquer crítica a um sistema. Então, se alguém criticar você, você fala, como o Chaz já disse, você não jogou com o mestre certo. E isso incomodou a gente e acabou surgindo esse papo. E um dos rodas, agora eu não lembro exatamente qual foi o número, tô falando lá do Roda da Aventura que rola no canal do RPG Notícias. E isso daí acabou rolando, e lá
como é um papo informal, não deu pra se aprofundar no tema, então trazer pra cá, né? Pois é. E Diga. não, e eu comentar também que outro ponto importante que será levantado na discussão e outra coisa que era um dos problemas que eu tinha que me fez vir pra cá era toda a responsabilidade de ser do mestre, né, pelo sucesso ou pelo fracasso de um jogo, esse tipo de coisa. Então, muitas vacas sagradas talvez serão sacrificadas aqui hoje, eu espero, e vamos ver o que vai dar. Então, eu queria primeiro perguntar uma coisa pra você. Todos nós jogamos e mestramos, né? Os três. Eu acho que tem material de nós três jogando e mestrando disponível para as pessoas ouvirem, né? Então, eu primeiro ia perguntar pra vocês, pra cada um de vocês, sem falsa modéstia, você se considera um bom mestre? Você. Responde primeiro, Chess? Depende. Depende do que eu estou mestrando. Tem para determinados tipos de jogos, determinadas estruturas de aventura, eu diria que sim, para outros nem tanto. Eu acho que a resposta semelhante à do Chess, depende, mas assim, no geral, sim, eu me considero. Já me considerei melhor. Hoje, com um pouco mais de bagagem, começo a fazer essa autocrítica e vejo minhas deficiências, mas no geral, sim, considero um bom mestre. Eu acho que a minha resposta é um pouco mais como a do Cas, nesse sentido, que eu me considero um bom mestre. Eu acho que, como você falou, no geral, né? É lógico que eu tenho meus pontos fortes, talvez coisas que eu sei trabalhar melhor, e meus pontos fracos. Mas acho que nós três aqui, então, estamos nesse ponto, né? A gente se considera bom mestre. E aí eu queria trazer pra vocês, antes da gente começar a jogar, como a gente vai falar disso muito durante o jogo, pra você, o que caracteriza um bom mestre, um mestre bom e um mestre ruim? Onde que tá a linha na areia? Como é que a gente chega a essa conclusão? Fulano é um bom mestre, ou fulano é um mau mestre, ou foi um mau mestre, né? Não vamos falar se mas se o cara foi naquele momento. O que vocês consideram? Bom, pra mim isso é uma resposta relativamente simples, pra falar a verdade. Um bom mestre ele vai ser um bom mestre se ele for capaz de, executando a função que lhe é dada como mestre, que é diferente da função de um jogador e afins, nos elementos que lhe cabem e que ele tem controle sobre, ele for capaz de, conhecendo os jogadores que ele tem, as pessoas que estão jogando com ele, contribuir para que a mesa tenha uma diversão, para que todos que estão envolvidos naquele jogo tenham um bom momento, que se divirtam, enfim, dentro das responsabilidades que cabem ao mestre, se ele executar isso bem e o resultado final for positivo. Assim... Eu posso só cutucar um pouco a sua resposta? Ok. Eu acho que nós três vamos partir do pressuposto que sim, se o cara... Se no final o resultado for divertido, o resultado for bom das ações dele, a gente pode considerá-lo um bom mestre. Mas você tem alguma coisa mais palpável, mais específica que você consiga falar? Um bom mestre é um cara que é capaz de fazer isso? Tá, então eu diria Porque eu acho que nós três vamos falar que o resultado final é isso, é se divertir. No final das contas, se você se divertiu, o cara foi bom. O jogo foi bom, né? A gente vai trabalhar muito, a gente vai discutir mais se o jogo foi bom ou se o mestre foi bom. Mas tem alguma coisa mais específica, assim, um ponto que você fala, isso é um atributo vital de um mestre bom? Cara, cortando o Chess aí, mas eu acho muito complicado você enumerar essas qualidades, né? Porque é muito subjetivo, depende muito do jogo. Exato. E das pessoas que estão jogando. Sim, porque, sei lá, se as minhas preferências de jogos, sei lá, são mais narrativas, eu vou preferir certas qualidades que talvez um cara que jogue e goste mais de simulacionista não tenha. E não se importe. Mas não quer dizer que ele é bom ou ruim, é simplesmente que o foco dele é outro, né? Nesse caso, eu acho que a gente pode direcionar essa resposta para algo no seguinte sentido. Um bom mestre,
e uma boa mesa como um todo, ele vai ter que estar em sintonia com os seus jogadores. O que ele tem que saber quem são os jogadores que ele tem, que tipo de história que aqueles jogadores querem, que tipo de jogo que aquelas pessoas têm interesse em ter, se é o mesmo tipo de jogo que ele está interessado em fazer, e se for, ele tentar. Aí sim a gente pode começar a falar em características específicas, em qualidades específicas. Mas eu acho que essa é uma qualidade grande. A capacidade de ouvir e escutar os jogadores, que eles têm, saber o que os jogadores querem. O que a mesa como um todo quer daquela experiência de jogo. Eu colocaria isso como ler o jogador. Sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que você tem que ter. Isso não termina. Isso não se aplica apenas antes da aventura começar ou quando você está propondo um jogo para a pessoa. Eu acho que isso aplica antes, durante e depois do jogo. Porque no meio da sessão você pode ter sabe, essa sensibilidade, essa empatia, esse feeling, chame como quiser, de ver que de repente o seu estilo ou o que você está fazendo não está agradando. E você ser capaz de talvez se adaptar a isso para trazer algo mais. Para tentar trazer algo diferente, né? Okay. Mas aí eu queria pontuar que, assim, pelo menos pela sua resposta, me parece muito que a função do mestre é divertir os jogadores. E, assim, se foi isso que você quis dizer, eu discordo. Eu acho que ele tem que se divertir com os jogadores. E, às vezes, só se adaptar aos jogadores talvez não seja o ideal. Talvez não seja divertido para ele, depender dos jogadores. Exato, é a mesma coisa que eu tava falando de eu estar vendo que de repente eu tô num jogo e eu vejo que a experiência que os meus jogadores querem é uma que eu não quero proporcionar naquele momento, que eu posso até... Pode ser até divertido para eles, mas não vai ser para mim. A diversão tem que ser distribuída, né? E é por isso entre as pessoas. E é por isso que eu falei sobre harmonia entre o que os jogadores e o mestre querem. Mas além disso, tem outras coisas que eu acho que eu posso afirmar que são características de um bom mestre. Traz. Por exemplo, não importa qual é o jogo que ele escolha conduzir, narrativo ou não importa qual jogo que ele queira consumir, que ele queira conduzir, o estilo que ele queira apresentar. O mestre precisa ter um domínio significativo sobre as mecânicas, ou as regras, ou seja lá o que for que o sistema vai usar para contar a história. O que vocês acham disso? Para mim isso é essencial. Então, e daí eu já discordo. Eu ia discordar, mas eu não sei se você está considerando isso na sua resposta. Então, eu vou propor para você uma situação. E eu não sei se isso cai no que você está querendo dizer. De repente, o cara está mestrando. Digamos que ele não tem domínio sobre o sistema, mas ele é a pessoa que mais sabe sobre o sistema naquele momento. E ele tem uma capacidade muito boa, ele é uma pessoa que consegue julgar bem, sabe? Tipo, criar o ruling ali em cima da hora. O cara improvisa, pensa rápido, não deixa o ritmo do jogo cair, ele improvisa bem com isso. Ele não necessariamente conhece as regras, ele tem essa maleabilidade para qualquer sistema. Você está incluindo isso na sua... Eu não sei se isso é uma qualidade ou não. Eu acho que isso depende do... E novamente, nós estamos falando de do conceito de bom mestre, do conceito de uma pessoa que tem experiência, que se destaca nessa função, né? Diferente de ser um mestre adequado, mediano, qualquer coisa assim, alguma coisa que torne como positivo. E eu não acho que um mestre pode ser um bom mestre e não dominar o sistema que ele escolheu, se não dominar as ferramentas que ele escolheu para conduzir o jogo dele. Então nesse ponto eu acho que eu discordo. Eu também discordo. Eu também discordo. Eu gostei, inclusive, desse exemplo que o Vitor deu. O Chess, apesar dele não concordar com isso, mas ele é um cara, assim, pela minha experiência jogando com ele, várias e várias sessões, ele é um cara que... Principalmente quando a gente joga em stream, né? Em stream é foda você parar pra ficar consultando regra. E às vezes surgem situações que ele ou não lembra da regra, ou tipo, não tá na regra. Ele mas pera lá. Domínio de sistema não significa necessariamente seguir tudo que o sistema diz ou fala, ou by the book é a regra absoluta. Você tem que... eu acho que isso que é um diferencial. Quando eu falo em domínio do sistema, é você conhecer aquilo que você vai usar e você, como qualquer ferramenta que você conhece, você utilizá-la dentro das suas necessidades. Não é dominar o sistema não é
seguir o sistema à risca. Dominar o sistema é saber o que você pode jogar fora, o que você não pode jogar fora, haja vista o que as pessoas com quem você está jogando estão interessadas e o tipo de experiência que você quer propor. É isso que eu quis dizer quando eu digo dominar o sistema, é uma coisa um pouco mais complexa. Por exemplo, vou usar o GURPS aqui, todo mundo gosta do GURPS. GURPS é um sistema muito amplo, muito complexo, mas muito modular. Você pode usar mais ou menos dele o quanto você quiser. Quando eu digo que um bom mestre dominar o sistema, ele, além do o mestre vai precisar, claro, saber como é que são resoluções de ações, como é que são estatísticas, como é que funciona a curva de dificuldade do jogo dele, o que é uma ação difícil, o que é uma ação fácil, o que algumas suas habilidades fazem, e ele vai olhar e vai falar, bom, haja visto o grupo que eu tenho e o tipo de coisa que eu gosto, eu vou usar esse sistema mais complexo de regras ou não. Eu vou parar para ir atrás de consultar uma regra específica sobre uma ação, ou eu vou improvisar essa ação específica para esse momento. Mas ao improvisar, eu vou improvisar isso tendo em mente as outras coisas que o sistema tem, as outras situações que o sistema tem, para não criar situações que pareçam tiradas do chapéu. É isso que eu puxei para você, porque eu falei, se de repente você improvisa uma regra, você faz, mas você conhece eu não quero falar que é o espírito do sistema, mas como eu traduzo isso? A que o sistema se presta, talvez, o que o sistema traz, quais são os pontos positivos dele, você não sabe a regra, mas você improvisa uma regra desse espírito. Por isso que eu perguntei se isso é um cara que para você domina o sistema ou não. Eu posso dar um exemplo que foi veja se está dentro do que você quis dizer. Uma aventura que eu joguei um tempo atrás, uns bons anos atrás, eu estava começando a jogar o Savage Worlds. E eu usei para jogar uma aventura pronta, né, de D&D. Eu peguei, tinha lido a aventura e fui. E aí no meio da aventura eu não tinha me ligado, mas tinha uma cena de perseguição. E para quem conhece Savage Worlds tem uma regra própria para perseguição. Não é uma das 10 mais difíceis, mas ele tem uma regra própria, que na hora eu realmente não lembrava. E aí eu improvisei, o resultado foi satisfatório, assim, foi uma cena empolgante, etc. E depois eu fui conferir no livro e não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha feito. Você acha que isso se encaixa no que você está falando de conhecer o sistema? Eu não sei se de repente eu tivesse feito com as regras do livro teria ficado melhor. Eu sei que quando eu fiz foi legal, assim, o resultado foi bom. Você acha que isso cai no que você fala de conhecer o sistema? Porque eu sabia mais ou menos qual que é a pegada do jogo, e aí eu fiz um ruling ali na hora, uma house ruling que respeitava esse feeling da coisa e funcionou. Então, eu acho que isso depende, porque como a gente falou antes, a capacidade de ler os jogadores, de certa forma, é importante, e não para que o mestre divirta os jogadores, como o Cass falou, mas para que o mestre possa conduzir o jogo de uma melhor maneira, porque essa é a função dele, de condutor do jogo, ou da narrativa, ou enfim, do que for que seja. Cada jogo vai ter a sua parada, né? Mas mais ou menos essa é uma função comum do mestre. Então, nesse caso, eu diria que depende. Se foi legal para todo mundo ali na mesa naquele momento, bacana. É uma boa solução. Agora, vamos por exemplo, vamos supor que uma das pessoas que estava no seu jogo, quando fez a ficha dele, pensou, puta, eu quero que esse cara seja o fudido o cara fudido da perseguição. Nem é fugir desse cara. Eu construí meu personagem para ele ser um cara fudido nisso, porque eu quero que ele seja assim. E aí o cara foi, construiu o personagem dele mecanicamente para ser capacitado nisso. E nessa hora o mestre vai e não usa as regras de perseguição que ele se baseou para construir um personagem que seria bom naquilo. Nessa hora eu vou dizer que a diferença entre um bom mestre e um mau mestre é que mesmo que você não saiba as regras, mas se você souber que aquele cara queria ser bom nisso, em perseguição, e construir um personagem bom nisso em perseguição, a regra que você improvisar tem que levar isso em consideração. Mas aí eu acho que de novo, tá em você saber ler o jogador, mais do que o conhecimento das regras. Se você parte do pressuposto que você pode realmente improvisar, e você ainda pode tirar alguma coisa de proveitosa dessa situação, mesmo improvisando, porque eu achei que você ia concluir falando, de qualquer forma, o cara não vai gostar, entendeu? Porque ele fez o personagem pensando naquela situação, e você não tá utilizando aquela regra, o jogador vai se sentir traído, talvez, e eu acho que
Não vai estar delivering aquilo, né? Eu acho que o resultado nunca seria tão positivo quanto se valer do que o livro tinha. Mas pior ainda seria, que novamente, conduzir o ritmo do jogo é uma coisa que o mestre faz. Pior ainda seria, talvez, engasgar o ritmo do jogo para lidar com esse tipo de situação. Mas você tem que ter em mente esse tipo de coisa se você for improvisar. E ainda assim, eu não acho que seria tão bom improvisar. Se você tem um jogador que você sabe que tem essa característica, que tem essa necessidade, ou que criou isso na hora que queria criar o personagem dele. Por isso que eu acho que o domínio mecânico é muito importante. E você, Caso? O que você acha? Cara, eu acho, como eu disse antes, eu acho subjetivo enumerar as qualidades. Eu mesmo não acho que isso seja essencial. Só usando de exemplo muitos dos nossos jogos, via de regra, o Chess domina as regras de quase todos os jogos que a gente joga melhor do que eu. E às vezes ele para o jogo e fala, pô, Cas, mas a tal regra não era assim? A gente para, dá uma olhadinha rápida e fala, não, realmente, tá certo. E eu não vejo, assim, problema nisso. Também já teve casos opostos. Eu acho assim, cara, eu não vejo isso como, sei lá, essencial pra ser o bom mestre. Eu acho que depende do jogo. Se eu fosse jogar uma parada muito gameista, um combate tático, então, nesse caso, eu espero sim que o mestre entenda pra usar o jogo, porque é isso que eu tô esperando dele. Mas eu acho que isso independe do jogo ser gameista, sei lá, vamos usar um exemplo de um jogo mais narrativista, por exemplo, vamos usar um exemplo de um jogo da Apocalipse Engine. Certo. Se o mestre não conhecer os movimentos, o que eles são capazes de fazer, o que o jogador é capaz de fazer com eles, vai ter o mesmo resultado do combate tático que não foi observado, por exemplo. Não, tudo bem, mas só que eu vou fazer o meu argumento e ver o que vocês acham. Por que eu acho que essa é uma habilidade essencial? Porque o RPG ele é essa trindade, né? Mestre, jogadores e sistema. Isso, se você não tiver alguma dessas coisas, é discutível se você tem um RPG ou não. E sim, RPG sem mestre, eu não tô de olho em você. Meu pai do céu! Pra mim, isso aí não sei. Mas enfim. Oh, Deus! Fiasco RPG, eu acho que não, mas beleza. Então, continuando essa polêmica, você tem esse pilar, de certa forma. E os jogadores, e claro, cada sistema, novamente, vai colocar o peso narrativo, vai colocar o peso das ações em lugares diferentes. Mas o fato é que os jogadores, em geral, a única coisa que eles têm para interagir com o mundo de jogo no qual eles estão inseridos é o sistema. O mestre tem mais liberdade, via de regra, nem sempre, mas o mestre tem mais liberdade para esse tipo de interação. Se esse tipo se a principal forma que o jogador tem de interagir com o mundo de uma maneira significativa é através do sistema, e o mestre não conhece, ou ignora, ou passa por cima, eu acho que o jogo fica prejudicado. Não importa qual é o jogo que você vai colocar. Não importa se é mais narrativo, se é menos narrativo, porque você vai prejudicar mecânicas de contar a história, você prejudicar mecânicas de combate, não importa. Mas deixa eu dar um exemplo, vai. No jogo que a gente jogou em Dungeon World, no TR, você me disse que gostou bastante, é um dos seus jogos favoritos do TR, né? Muito bom, sim. No entanto, foi o jogo que a gente mais recebeu críticas a respeito do uso das regras. E, tipo, olhando, assim, analisando, teve regras que realmente não foi questão de eu adaptei, eu improvisei, não, usei errado. Ponto, usei errado. Foi falta de domínio. Mas você acha que eu fui um mau mestre por isso? Tipo, você se divertiu menos? Não, então, eu não acho que você foi um mau mestre por isso. Por esse tipo de coisa. Porque, novamente, a gente tem que voltar no ponto de ler os jogadores. Dentre os jogadores que você tinha, isso não foi um problema. Agora, eu me pergunto, e aí realmente eu não sei, se houvesse o domínio da coisa, teria sido melhor? Eu tendo a achar que sim. Mas eu não sei, porque em geral, isso é por mera experiência pessoal, instituto estatístico tirado da bunda. Em geral, jogos que eu joguei ou mestrei em que as pessoas dominavam mais as ferramentas de jogo foram jogos melhores. Eu
não sei. Eu fico com essa. Eu acho que nem a gente falou de ler o jogador e eu acho que isso sobrepõe, sabe? Eu acho que. Né, eu tô mais pra esse lado. É lógico que esse é um argumento difícil de você defender quando você coloca em extremos, né? Quando você fala, por exemplo, um jogo bem gameista, bem de combate tático, por exemplo, você não ter um. Você pegar esse tipo de jogo e você pegar um mestre que não tem domínio nenhum, a coisa vai ficar ruim. Mas eu acho que se você for se você procurar ali no meio, sabe, não uma ponta, não outra, a maior parte dos exemplos o cara se dá bem, sabe? Se talvez a medida do sucesso seja a diversão de todos na mesa, então eu acho que isso não se prejudica. É difícil você comparar a diversão em dois momentos diferentes, né? Porque aí você precisaria falar, será que não seria melhor? Você precisaria pegar um grupo e jogar, tipo assim, nas mesmas circunstâncias, com o mesmo grupo, a mesma cena, usando regras diferentes, né? E o peso das decisões diferentes poderia mudar, tipo, drasticamente, e você não conseguiria avaliar direito. E você não conseguiria reproduzir isso. É um pouco complexo da gente fazer. Eu sugiro a gente concordar em discordar, porque senão a gente pode ser. Eu concordo, absolutamente. Mas, eu absolutamente concordo em discordar de vocês. Por contraponto, a gente tá falando. Mas acho que se a gente falar que o que define um mestre ruim, aí eu acho que eu posso colocar. Se o cara não tiver absolutamente nenhum conhecimento das regras, aí eu vou achar ruim. Sim, sim. Eu acho que se você partir para esse ponto, sim. Eu não colocaria como uma coisa essencial, mas algum domínio você precisa ter. Por isso que eu até falei, de repente você é o cara que mais sabe naquele grupo de jogo. E isso é o bastante para você conduzir aquela sessão. E eu acho que nem o Victor falou, e esse domínio ele pode vir ao longo da campanha, se no caso for uma campanha. Não, óbvio. E que eu acho que foi o meu caso com Fate na campanha de Crows. Que, tipo, ao longo dos jogos eu fui melhorando em conduzir o sistema de Fate, que no começo eu nunca tinha jogado, e daí conheci bem mais ali, no 8º episódio eu tava sabendo bem mais. Então eu acho que, realmente. E até o final tinha coisas que você tava... Terminou a aventura e mesmo assim tinha coisas que a gente ficou discutindo, né? Sim, claro. De uso, de arbitragens, etc. Se não poderia ir mais pra frente ou não. Isso é um aprendizado eterno, senhor. Eu não tô dizendo também que o cara tem que... Primeira vez que eu vou jogar parado, eu tenho que ter pós-doutorado e PhD. Ninguém é assim. Eu não sou assim. Ninguém é assim. Mas eu acho que tem que ser um objetivo... Quando eu coloco essa coisa, eu num ponto de um objetivo a ser alcançado. Quanto mais domínio você tiver das ferramentas que você está utilizando, melhor tende a ser o jogo que você vai utilizar. Cara, mas seguindo, eu acho que um defeito que um mau mestre teria é aquele mestre que quer impor as suas vontades sobre as vontades de outros, né? Aí eu acho que não é legal, né, pra ninguém. Talvez só pro mestre seja divertido isso. Uhum. Eu acho que aí é o que a gente falou, né? Se a gente parte do pressuposto que a balança no qual a pessoa vai ser julgada é a diversão, e aí a gente já falou que não é só, óbvio, a diversão dos jogadores, mas a diversão do grupo como um todo, isso inclui o mestre. Se o cara fizer isso, ele tá favorecendo a sua diversão e não a diversão do grupo, né? Exato. E impondo aquilo pro grupo. Isso é um problema que vai ser visto em qualquer atividade coletiva, por assim dizer, e é um problema que pode ser tanto apresentado por mestre como jogadores. O jogador que quiser impor determinados elementos também vai prejudicar o jogo. Sim. Uhum. Eu não sei vocês, mas tem alguns defeitos mas aí eu acho que são bem mais pessoais, assim, não são em geral. Mas eu, por exemplo, não gosto de mestres que, cara, eles são muito amarrados aos NPCs deles, assim. Parece que eles, tipo, é pro NPC brilhar e não os jogadores, tipo, sabe? Esse apego aos NPCs. Se eu não me engano, no primeiro episódio que a gente fez do Escudo do Mestre, que a gente falou de erros de mestre iniciante, esse foi um dos pontos que eu mais bati, porque é uma coisa que hoje em dia acontece menos, mas uma época assim que muitos dos meus amigos começaram a jogar e muitos queriam mestrar e vinham perguntando, o que você acha, o que eu posso, me dar uma dica e tal. Uma coisa que eu falava era bem isso, de você lembrar que os personagens principais são os jogadores, não são seus NPCs, por mais incríveis que eles sejam, por mais amor que você tenha a eles, né?
Não tô falando que você não deve valorizar ou aproveitar ou usar ele bastante, Mas isso dos NPCs, eu acho que é um sintoma de um problema mais sério, que a gente pode até avançar um pouco na discussão, que é o controle narrativo. Se ele está demais na mão do mestre, isso pode ser um problema. NPCs protagonistas são só um sintoma de o controle narrativo absoluto na mão do mestre. Porque já que você puxou essa parte, né? Eu acho que uma coisa que a gente já vai deixar muito clara para o que a gente quer nessa discussão é que é óbvio que quando a gente está falando de mitos do mestre, o mestre importa, deixa de importar, etc. É lógico que tem jogos onde o papel do mestre vai ser maior ou menor, né? O Gé já traçou a linha na areia dele falando sobre jogos que não tem mestre, mas eu acho que desde jogos onde mais clássicos, talvez a gente possa falar assim, onde o papel do mestre, o controle narrativo é muito mais na mão do mestre do que dos jogadores, até jogos que não tem mestre, a gente tem uma ampla variedade, né? Um espectro muito grande. E o papel do mestre, mais ou menos a importância e a relevância dele, vai se diluir aí nesse espectro. Você acha que jogos que o mestre tem mais controle, eles tendem a ter mais problemas? Não, em absoluto que não. Eu só acho que o mestre nunca pode ter controle completo. Seja. Porque senão se torna um jogo. Conta a sua história, escreve um livro, enfim, esse tipo de coisa. O que você diria como mestre ter controle completo? Mestre controle. Um jogo de. Por exemplo, um jogo de. Eu fiz minha aventura de. Sei lá, qualquer jogo, D&D, GURPS, uma coisa mais clássica, é uma aventura on-rail, então os jogadores vão ter que ir do ponto A pro ponto B, derrotar não sei o que, pegar o item, ir não sei aonde, tá tudo aqui. Você acha que isso se encaixa? É por aí que você tá falando de controle absoluto ou mais do que isso? Vai além? Eu acho que vai até além. Até numa aventura on-rails, do ponto A ao ponto B e tudo mais, a gente já falou isso várias vezes da ilusão da escolha de elementos assim, e até isso, se isso ficar claro pros jogadores, não é um se problema. A ilusão se quebrar, né? Exato. Mas quando eu falo controle absoluto, e eu tô usando exemplos muito, muito severos de coisas ruins, tipo, aquelas que você já deve ter visto isso, coisas como vou fazer outra coisa, não vai, seu personagem não faria isso, ou sim vai, porque seu personagem faria isso, seu personagem disse isso ou disse aquilo, ou então, seu personagem morreu ou não morreu, porque eu disse que sim, independente de outros elementos de trama. Quando eu digo controle absoluto, é a colocação de um mestre como uma entidade de poderes absolutos, indiscutíveis, supremos e que não tem cheques no que ele pode ou não pode fazer. E aí eu acho que sim, vai ser um jogo ruim. Porque mesmo todos esses jogos, a minha liberdade como mestre, ela para nas ações do seu personagem. Você tem o personagem, ele é a única maneira do jogador interagir com aquela aventura, né? Uhum. Interagir com aquele mundo. Lógico, eu tô pensando em jogos mais tradicionais, né? E aí eu chegar no ponto de falar seu personagem não pode fazer A ou B, talvez seja aí que esteja traçando essa linha, né? De controle a mais pra parte do mestre. Mas apesar da gente ter muitos exemplos de coisas do tipo, aquela coisa clássica, o personagem, você tá jogando D&D, o personagem toma uma atitude contra um alinhamento dele, e aí gera aquela discussão na mesa, você pode fazer isso ou não? Isso vai depender da forma de cada grupo interpretar o sistema e esse tipo de coisa, e porque isso é muito subjetivo. Para cada jogo vai ter alguma maneira de colocar isso, mas quando você coloca que o limite do poder do mestre é as ações do jogador, depende do que você está jogando. Não, por isso que eu falo em domínio do sistema. Se você está jogando um jogo, como você falou, combate, tático, miniaturas e tudo mais, o limite do poder do mestre está muito antes. Para um jogo de qualidade, nesse sentido, eu não sei se o mestre deveria poder, dependendo do jogador, do que os jogadores querem, do que o mestre quer e tudo mais, o mestre pode mexer nas estatísticas de um monstro? Isso é bom ou ruim? Isso é poder de mais ou poder de menos? Dentro desse contexto, sabe? De um jogo de
tático de miniatura, que é diferente de um jogo de aventura, exploração de dungeon e coisas mais, ou num jogo mais narrativo, pra gente não ficar com a discussão de um lado só da coisa. Você tem uma mecânica, por exemplo, pra, sei lá, vou usar... ok, se você tem uma mecânica que deixa o jogador descrever uma cena e o mestre não considera, ou não deixa, ou muda essa cena depois, isso foi passar além do que ele tinha, ou não tinha, foi ir além dos limites que ele tinha, dentro daquilo que foi combinado pelo jogo. Eu acho que esse é o ponto. Um bom mestre, ou um mau mestre, no oposto, ele... Quando as pessoas, a gente já falou isso várias vezes, quando as pessoas sentam para jogar, existe um contrato social. Esse contrato envolve o comportamento da mesa, o sistema que vai ser usado e tudo mais. Isso gera certas expectativas e vontades das pessoas que estão ali jogando. O poder do mestre, na minha opinião, não pode ser absoluto a ponto de que esse contrato se rompa, seja ele no que for. Se uma regra ou mecânica fosse alterada, isso tem que ser debatido com os jogadores de antemão. Se um elemento do jogo não vai ser utilizado, isso tem que ser feito. E se o mestre começa a passar por cima de de coisas que o jogo permite aos seus jogadores, independe do que for, eu acho que você tem um problema. Que isso pode acontecer muito antes de o seu personagem fez ou não fez determinada ação. O que você acha, Cass? Cara, eu concordo com o Chaz. Eu acho que é muito ruim quando a vontade do mestre sobrepõe tudo, sabe? Ele tem que ter um limite. Ele pode ser Deus naquele mundo, mas tem que ter algum limite. Eu tenho que ter alguma forma de influenciar naquele jogo, seja mais narrativo, gameista, enfim. Uma coisa que mais me brocha em qualquer jogo é, sei lá, o mestre falar o que o meu personagem fez ou deveria fazer, assim, tipo, sabe, se é absoluto, pode até rolar uma discussão, falar, não, mas tem certeza que seu personagem faria isso? Porque olha aqui, tem tal alinhamento, tem tal coisa que talvez ele não fizesse isso, mas se o mestre bater e falar assim, não, ele não vai fazer, isso pra mim brocha, tá ligado? Eu acho que de repente até saiu da mesa, assim, se acontecer uma coisa dessa. Se o mestre tomar o controle do seu personagem pra contar uma piada. Cara, eu não gosto, tá ligado? Talvez seja algo assim inofensivo pro momento, mas eu não acho bacana, tá ligado? Eu vejo isso como um defeito dele como mestre, assim mesmo. Porque talvez ele fale, seu personagem com total piada. Seja uma coisa tão boba que não faça diferença pro jogo, mas não é uma coisa que eu ache legal. Uma intervenção... Sim. Acima, né? Fora do propósito. Eu tenho uma situação que um amigo contou que na mesa dele, o personagem dele era meio maligno. E aí, num determinado momento do jogo, surgiu uma oportunidade dele trair o grupo inteiro. E, tipo, ia matar todo mundo, só ele ia sair, ia ser, tipo, o final da campanha. E ele queria fazer isso. E aí o mestre falou, não, você não vai fazer. Tipo, eu acho até que o mestre falar, pô, cara, você tem certeza que vai fazer isso? Você vai acabar com o jogo, você vai matar todo mundo. É isso que você quer fazer? Então tá, você vai fazer isso. Mas se ele bater o martelo e falar, não, você não faz isso porque vai acabar com a campanha. Não, cara. Você ergueu um ponto importante. E se o mestre tirar o controle do jogador pra defender o interesse dos demais? Você sabe, né, dessa coisa da gente ler o feeling, que se o jogador tomar essa iniciativa, você vai estar estragando a diversão dos demais. Você não vai gostar, os demais jogadores não vão gostar. Você sabe disso. Ainda assim, não vale a pena a pessoa falar, assim, passar? Eu acho que nessa situação, vamos pegar essa situação que descreveu. Eu acho que todo mundo para e conversa. Tipo, isso daí não tem como passar batido. Todo mundo para e conversa. O jogador, tipo, ele é o que ele quer, então deixa, paciência. Você matou todo mundo e acabou com a campanha. Mas, sei lá, tipo, o controle do personagem dele eu não digo que é absoluto, porque seria mesmo o caso do mestre. Mas, cara, o personagem dele, principalmente no jogo mais tradicional, é a forma como ele interage com o mundo, com a história. Eu não posso, tipo, bater o martelo e falar, não, você não faz isso. Assim, E aí a gente vai entrar numa outra discussão também, que é do bom jogador ou do mau jogador, sim, né? Porque o jogador que faria isso não é um bom jogador. Exatamente. E se você não tem um bom jogador, não vai ter, como a gente vai falar depois, não vai ter mestre que vai salvar um jogo, sabe? Porque eu acho que isso bate numa coisa que muita gente vê, que é o mestre como protetor do jogo, né?
Ele tá protegendo a aventura, ele zela pela diversão de todos, ele administra isso e não sei, pessoalmente eu acho que uma vez que você tenha permitido que o jogador entre com aquele personagem, porque, enfim, pode ser realmente que esse foi o tom da aventura. Vocês falaram do jogo de vocês de Dungeon World no TR, né? Isso. O final do jogo foi isso, não foi? Basicamente. Foi. Basicamente o final do jogo foi isso. Foi o Chess tomando uma decisão que acabou por encerrar a aventura naquele momento. Os outros jogadores morreram. Foi isso mesmo, né? Todo mundo morreu. Sim. Mas o resultado foi muito positivo, né? Primeiro porque era uma situação que vinha se construindo. Segundo porque era um momento dramaticamente interessante daquilo ter sido feito. Todo mundo gostou, acho que foi unânime, né? Pelo menos foi a impressão que me deu, né? Acho que todo mundo gostou daquele jogo, né? Sim. E foi muito bom, mas de repente, numa outra aventura... Seven Seas, por exemplo, que vocês estão jogando agora, né? É legal ficar conversando isso, porque a gente tem sempre exemplos recentes e que os ouvintes podem ouvir, né? Jabá? É melhor do que eu ficar falando do meu jogo, então, aconteceu. Esses são exemplos mais palpáveis para as pessoas. Um personagem que meio que entre nessa linha e tome essa decisão abruptamente, acho que não seria nem interessante ele ter sido construído dessa maneira. Mas aí é uma coisa que deveria ter sido vista lá atrás, cara, não agora. Foi bom você citar o Seven Seas, porque aconteceu isso. O meu personagem era de um jeito, ele ia ser mais um cara assim, em busca de uma vingança cega. E aí, em um determinado momento, eu tomei uma atitude lá, foi naquela mini sessão, que ele mata alguém. Já falou, bom, mas isso daí não é uma coisa que um herói faria, e esse é um jogo sobre heróis. Ele não impediu o meu personagem de fazer. Tipo, ele... Ok, mas isso vai rolar uma corrupção, rolou uma discussão, é casa, não é casa. Tendo isso em vista, eu revi meu personagem junto com o Chess e com o resto do grupo. Falar, não, esse personagem não combina com o tom que esse jogo tem. Então, foi para outro lado. O personagem mudou justamente para acontecer isso. Eu acho que seria muito escroto se, o Chess falou, não, você quer jogar com esse personagem, você joga. E aí, em determinado momento, o personagem vai fazer algo e ele fala assim, não, você não pode fazer. Eu ficaria puto. Exatamente. Eu tô com o caso nessa colocação, sabe? Tem um momento para se conversar e mas isso eu acho que é uma coisa muito importante de dizer, né? Pelo menos na minha concepção, o mestre não é mais ou menos dono da história do que ninguém. É função dele proteger essa história, mas é função dos jogadores também proteger essa história. E se tiver algo errado nesse aspecto aí, é algo para sentar e conversar, seja do mestre, seja dos jogadores que não estão guiando esse tipo de coisa, porque isso é uma outra coisa que eu acho importante. Eu acho que é uma qualidade do bom mestre entender que o jogo não é dele, e assim como é uma qualidade do mestre ruim achar que aquele é o jogo dele e não da mesa ou dos jogadores. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Quer, sei lá, passar para outro tópico? Não, eu ia puxar alguma coisa, mas tudo bem, deixa eu te engatar. Eu ia trazer uma coisa que eu queria falar, que você falou disso, o jogo não é seu. Eu acho que uma frase muito legal com isso tá no Monster Hearts, né? Que ele fala que o seu jogo pode até ser bom, mas ele nunca vai ser melhor do que a história que todo o grupo conta. Né? Então, o jogo de todos os participantes sempre vai ser melhor do que a melhor história que um único pensar, né? E ainda que essa situação. E isso é uma coisa que eu sou um grande fã de Apocalipse Engine e outros jogos semelhantes, ainda que a história vá para lados completamente malucos e inesperados que estavam totalmente fora do que você esperava, mas ainda assim a coisa vai ser, para as pessoas envolvidas, né, o senso de autoria que elas vão ter daquela coisa vai ser superior ao que ocorre. E nisso, então assim, basicamente, vamos dizer... detalhe, uma coisa que a gente não falou exatamente, mas eu queria dizer que prática leva à perfeição. Esse é um argumento que faltou dizer, e tudo que você fizer na sua vida você vai ficar melhor em fazer. Então, o mestre, um jogador, ou whatever que seja, mas não estou falando de mestre, que tem o hábito de fazer isso, ele vai se aprimorar nessa função.
É lógico que, assim, depois de a 10ª aventura que você mestrar no mesmo sistema com o mesmo grupo de pessoas, vai ser melhor do que a primeira aventura que você mestrar com aquele sistema com o mesmo grupo de pessoas, entendeu? Mas é importante salientar que prática tem a ver com sistema e grupo de pessoas. Porque mudou qualquer uma das duas coisas e muitos anos de prática podem se tornar meio inúteis. Exato. Eu acho que, assim, quando a gente fala de mito do mestre, não quer dizer que não exista o bom mestre. Existe. Tem pessoas que mestram melhor que as outras, que dominam certos sistemas melhor que as outras. Enfim, existe sim o bom mestre, a gente não está negando. Eu acho que é importante pontuar e tá falando que eu acho muito negativo quando a gente venera e fala... isso é necessário você ter uma boa experiência, assim. Você tem que ter aquele cara mágico que mestra há 10 anos. E, nesse ponto, acho que a gente pode passar para o próximo ponto, que é a responsabilidade da diversão da mesa. Que, quando a gente fala isso, de que, não, você não teve uma boa experiência porque você não teve um bom mestre, a gente está colocando a responsabilidade da diversão da mesa nas mãos do mestre. Quase que pura e simplesmente. Ou então, tal sistema não é bom, mas se você jogar com o mestre bom, ele é bom. Ou tal sistema é excelente se você tiver um mestre fudido. E isso, cara, isso intimida muita gente a começar a mestrar. Só contando um caso, a gente foi no evento lá na Geek House, lá no Covil... Enfim, a gente foi lá no evento da Geek House, que tem quinzenal, agora chama Guilda dos Mundos, e a gente encontrou um cara que acompanha a nossa stream, e daí a gente perguntou, você vai mestrar? Dele, não, cara, não vou mestrar, eu só jogo há 2 anos. Como assim? Tipo, por que você não mestraria? Vocês começaram mestrando? Eu comecei, cara. Eu tipo, também. assim, Eu também. eu joguei umas 2 vezes e, sei lá, a primeira semana que eu conheci o jogo, achei legal aquele negócio de mestrar e meti as caras. E encarou, né? Alguém coisa. tinha que ler o livro e mestrar, se alguém fui eu. Bem por aí, bem por aí. Por aí, né? Vocês já tiveram guild trip, sabe? Aquela culpa pós uma sessão que não foi bem sucedida? Já. Caralho. Vocês têm isso hoje, atualmente? Tenho ainda, mas menos. Tenho, mas... Menos, mas ainda mantém, né? Sim. Um certo, termina a sessão, não foi legal, você reavalia as suas ações, você talvez acha que pudesse mudar alguma coisa ali, aqui, mas você não vê muito bem um momento no qual você errou, sabe? Pra falar se isso pudesse ser, mas ainda assim fica por menor que seja, fica um gosto meio ruim, né? Fica. Acho que todo mundo tem isso. Eu acho que isso é um exercício de desconstrução. Porque por muitos e muitos anos a gente foi ensinado de que a responsabilidade é do mestre, a responsabilidade do bom jogo é do mestre. Os livros de RPG sempre falam isso. O mestre é um jogador especial. O mestre é o cara que vai conduzir a parada. O mestre é o capítulo inteiro do livro pro mestre. Você não gosta de vampiro? Porque você nunca jogou com o mestre correto. Cara, e digo o mais. mestre que vai te mostrar como é pro jogo ser jogado. Sim, exato. E eu acho que o Chess falou dessa desconstrução. Eu acho que eu passo por essa desconstrução do outro lado. Como jogador, quando uma sessão não é boa, de falar assim, cara, não foi bom porque o mestre não estava bem. De ter essa crítica de falar, cara, não foi bom porque eu não colaborei com esse jogo para ele ser bom. Tipo, sabe, rolar essa desconstrução. A culpa não é do mestre, a culpa talvez seja do mestre também, e minha. Exato, eu acho que vou voltar para os meus 3 pilares lá, né? O mestre, o sistema e o jogador. Eu acho que um bom jogo de RPG vai depender de uma boa performance desses 3 pilares. Porque um mestre pode estar fazendo seu trabalho muito bem. Se os jogadores não estiverem contribuindo, não vai ficar bom. Os jogadores podem estar fazendo seu trabalho muito bem. Se o mestre não estiver contribuindo, não está bom. Os dois podem estar fazendo seu trabalho muito bem. Se o sistema não está ajudando, também não vai ficar bom. Eu acho que tem muito disso. Teve... Eu lembro o primeiro jogo que eu joguei... Já contei essa história aqui, mas enfim. O primeiro jogo que eu joguei que eu senti assim, a responsabilidade por esse jogo não é minha. Primeira vez que eu parei e falei assim, eu não... Tipo assim, não é que a responsabilidade mais minha, mas a responsabilidade não é só minha, entendeu? Uhum. Se esse jogo for ruim,
não sou só eu que tô culpado. E dependendo de como for, eu posso ficar até razoavelmente tranquilo, que a minha parte eu fiz. E foi jogando Primetime Adventures. Eu cheguei a essa conclusão de um jeito um pouco diferente. Eu tinha um grupo, alguns anos atrás, eu tinha um grupo de RPG com pessoas que iam e vinham e tudo mais. Eu comecei a notar que, às vezes, o jogo era muito bom, e às vezes o jogo era muito ruim. E eu sempre tinha essa mentalidade que não, a culpa é minha, não, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, quando o jogo era muito ruim. E eu comecei a notar que existe uma constância no que eu estava fazendo, mas mudavam as pessoas que estavam jogando. Eu comecei a notar que, olha, com essas pessoas, o jogo é muito melhor do que com as outras pessoas. Por muito tempo eu achei que isso era um problema meu, de não saber conduzir aquelas pessoas e tudo mais. Eventualmente eu notei que as pessoas que não estavam interessadas, não estavam afim, estavam ali porque estavam, não tinham... Enfim, não estavam dispostas a contribuir para uma boa experiência, como as outras... o pessoal que rendia jogos melhores estava. E aí foi aí que eu notei que o jogador faz uma puta diferença para o resultado final de uma mesa de jogo. E foi nesse momento, sabe, que eu parei de fazer uma coisa que eu fazia muito nessa época, né, porque eu era mais jovem, meu ego era muito mais alto, me achava um mestre pica das galáxias, esse tipo de coisa. Sabe aquela atitude do tipo, não, gente, eu vou mestrar tal parada pra vocês, vai ser foda. Sabe esse tipo de coisa? Uhum. Não sei se vocês já falaram, já fizeram isso alguma vez, mas pra mim... Cara, com certeza. Já aconteceu muito. E aí, desde então, eu passei a ter uma postura de, gente, vamos jogar tal coisa? Vocês estão animados? Vocês estão afim? Interessa pra vocês o tanto quanto interessa pra mim? E porque eu vi que isso ia render jogos muito melhores do que simplesmente chegar e falar, gente, eu sou pica das galáxias, senta que lá vem a história, sabe? Quando eu tinha uns 18 anos, nossa senhora, faz tempo. Uma das melhores aventuras que eu joguei, eu não lembro nada assim do roteiro, etc, mas um colega nosso mestrando e ele ficava quieto a maior parte do jogo, porque sabe aquele jogo que os jogadores realmente tomam a parada, assim, a graça não foi ir lá matar o dragão, a graça foi o relacionamento dos personagens, e a gente ia desenvolvendo isso e falando, etc e tal. E eu enxergava isso como mais uma exceção, sabe? Aquele jogo foi legal, mas tipo, foi aquela experiência naquele momento. Hoje em dia eu vejo que esse é o contra-exemplo, sabe? Era uma parte, o sistema era bom, né? Ou pelo menos era bom pra época. Hoje em dia eu tenho penso nele de maneira diferente, mas pra mim naquela época era um bom sistema. E a parte entre os jogadores estava muito boa. Então, por mais que a parte do jogador do mestre, que era um cara que estava começando, etc., tinha suas limitações, não estava fazendo nada ruim, mas também não estava sendo nada primoroso, né? Mas a relação dos jogadores estava tão boa, entre os personagens estava tão boa, que essa terceira parte, ela suplementou, sabe? Ela se destacou. E fez de muitas aventuras que eu joguei quando eu tinha aquela idade, mais de 10 anos, eu ainda me lembrar dos personagens, das situações e etc. Né? Bem ou mal, isso eu acho uma coisa muito curiosa. Às vezes a gente esquece que o RPG é um jogo coletivo e que todas as pessoas envolvidas nesse jogo têm parcelas de... Por exemplo, tem parcelas de responsabilidade no resultado final do jogo. E claro que cada um com as suas minúcias ou suas peculiaridades para que aquele jogo seja positivo ou negativo no final das contas. Por exemplo, você falou dos jogadores, nesse caso, carregaram um mestre inexperiente. E às vezes um mestre mais experiente pode carregar alguns jogadores menos experientes. E talvez daí muito dessa coisa de não, você não jogou o cara certo, você não jogou o cara que vai conseguir carregar este fardo, vamos dizer assim, que vai ser um jogador desinteressado. Mas eu acho que isso são exceções, isso são os outliers. Claro que um cara muito bom pode fazer isso, dos dois lados, jogadores muito bons podem conduzir uma mesa legal com um mestre mais ou menos e vice-versa, mas a gente não pode falar só do excepcional, e não precisa só ser excepcional para que uma experiência seja positiva para as pessoas ali colocadas
na mesa. E ainda assim, o excepcional, que eu estou colocando aqui, vale a pena dizer, é excepcional dentro de determinados parâmetros. Ele vai ter uma grande experiência em conduzir determinados tipos de jogos para determinados tipos de pessoas, e ainda assim o resultado final vai depender muito do esforço coletivo das pessoas ali envolvidas. O que você acha, Cássio? Você que ficou quieto. Cara, não, eu concordo. Eu acho que um dos problemas uma das coisas que incomodam muito a mim nesse negócio o mito do mestre, é exatamente isso, de jogar toda a responsabilidade do jogo ser bom ou ruim nas costas do mestre. Sendo que, pela minha experiência, isso é totalmente real. A responsabilidade do jogo ser bom ou ruim de todos os envolvidos ali, cara. E do sistema também. Também. Então, eu acho muito ruim esse papo, porque cara, ele é usado como muleta. Às vezes você tem impede até do jogador fazer essa autocrítica. De, o jogo foi ruim, o jogador, um ou mais jogadores que puxaram o jogo pra baixo, só que daí eles jogam a culpa no mestre. Falar, o mestre não foi bom, não soube lidar, sendo que os culpados, entre aspas, são eles mesmos, né? Eu acho que até no que eu falei, porque assim, eu não, passar pela situação de um jogo ser ruim, ficar ruim, e os jogadores virarem pra mim e falarem, e me culparem pessoalmente por isso, ou assim, não jogar na minha cara, mas assim, você sentir que as pessoas estão te culpando, eu acho que eu nunca passei. De sentir que o jogador tá tendo isso comigo. Mas, como eu falei, o contrário, aquela bad trip, por isso que eu acho esse episódio importante nesse sentido, né? Desconstruir essa culpa que a gente coloca na gente mesmo, essa cobrança que a gente põe na gente mesmo quando vai mestrar, né? E que você falou que é um fantasma que afasta a pessoa que quer começar nisso, né? Mas e se não der certo? Mas e se não sei o quê? Mas eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, né? E é aquela coisa que a gente tá falando aqui, tá desconstruindo, mas que todo mundo aqui já admitiu. Que a gente meio que desconstrói esse pensamento, mas que a gente ainda sente um pouco, né? E isso que a gente passou, discutiu, joga trocentos anos e os caralho. Mas é um processo. Isso aqui e verdade seja dita, é um processo relativamente recente que eu comecei a fazer e a pensar dessa maneira, sabe? A gente estava falando antes de domínio de regras, por exemplo, e o domínio das regras, se for para pensar, não precisa estar só na mão do mestre. Ele pode estar distribuído entre os jogadores, entre os mestres, entre as pessoas, o domínio do sistema do meio, né? Para que elas possam, para que o jogo se conduza melhor no geral. Porque às vezes é muito difícil para uma pessoa só ter tudo isso na cabeça, ou não ter, enfim. Porque esse pensamento do mestre, assim, do mestre, eu acho que ele era muito presente ali eu vou falar da minha experiência, né? Nos anos 90, nos anos 2000. Ele veio se desconstruir mais por agora, né? Com esses novos jogos, até com esse movimento de novos jogos que dividem um pouco esse controle narrativo que antes... Eu sinto muito também que isso vem, um ranço que a gente recebe das épocas do D&D, dos jogos clássicos de RPG, porque nessa época, quando o jogo ele era mais jogo, tinha pouca coisa em termos de narrativa e tudo mais, interpretação. São conceitos que vão surgir bem mais tarde no RPG. O RPG teatral que se joga hoje é muito, muito diferente do RPG que se jogava na década de 80, vamos dizer assim. E esse tipo de evolução, naquela época fazia mais sentido essa coisa de um bom mestre, porque o cara, ainda mais se você ia pensar que o cara ia basicamente conduzir um módulo de D&D, por exemplo, isso é uma perícia muito, muito específica, sabe? Saber usar os monstros direito, saber construir mapa, saber dar tesouro, saber enfim, saber seguir essas mecânicas do jogo, que podiam impactar de maneira muito significativa na experiência das pessoas envolvidas. Ainda mais numa época em que jogar RPG, o jogador em si, ele tinha que fazer pouco mais do que usar suas habilidades direito ou pensar em estratégias para vencer os desafios propostos pelo mestre. E hoje a gente fala em narrativa, em momentos dramáticos, em outras coisas bem mais complexas do que esse negócio inicial, da onde talvez tenha surgido essa coisa toda do bom mestre, do mau mestre, enfim. Bom ponto. Ok, né? Acabou o assunto, então? Não. Próximo tópico.
Se, a gente falou então de mestres, jogadores e Eu regras, queria né? falar mais um pouco sobre essa coisa Por favor. da responsabilidade da diversão. É que eu não sei se isso é uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, eu não sei porquê, mas isso é uma experiência. E eu já conversando com outras pessoas, agora que meu círculo de pessoas que jogam RPG se expandiu, eu notei que isso de fato é muito variável, dependendo do grupo que você tem e tudo mais. Mas eu sempre tive até tempos muito recentes, agora isso tem mudado. Eu sempre tive como mestre aquela responsabilidade de eu vou ser o cara que vai aprender o jogo, ensinar o jogo, ajudar as pessoas a fazerem as fichas e ajudar elas a jogarem com os personagens e ajudar elas a enxergarem o potencial que o jogo tem, enquanto as pessoas basicamente sentam lá e falam, ok, vim jogar RPG, me entretém. Entende? Eu não sei se vocês tiveram experiências muito parecidas com esse tipo de coisa. E eu sempre achei que era essa minha função como mestre de, ok, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que fazer tudo isso muito bem, e se as coisas não fluírem bem, a culpa é... É que eu acho que no Brasil, eu não sei, né? Eu não tenho experiência de como é lá fora, mas tem muito isso que quem traz o jogo é o mestre, né? Quem leu o livro, quem escolheu o jogo, o mestre chega e propõe o jogo e todo mundo aceita e senta pra jogar, mas a gente não tem essa cultura dos jogadores, ok, a gente vai jogar isso, vamos ler o livro inteiro, vamos dissecar o jogo, não tem. Todo assim. jogador vai comprar o livro e vai ler o livro. Cara, isso aqui não existe, tá ligado? E pior que existiu, você jogou muito Vampiro à Máscara, assim, numa época. Todo mundo tinha livro de vampiro, todo mundo leu aquela porra. Pelo menos dentro do meu círculo de amizade. Eu ia falar questionável, porque eu joguei muito. E eu, pessoalmente, eu nunca li o livro de vampiro nem de lobisomem. E joguei durante um tempão. Então pode ter sido uma coisa muito peculiar do meu Sim. Não mudou, entendeu? Assim, não é. Mas eu acho que talvez realmente fosse uma coisa. É difícil falar, né? Porque eu fico pensando pelos mesmos argumentos, a gente pode falar que talvez D&D fosse maior. O que tinha muito era os jogadores comprarem suplementos. Não sei se aconteceu com vocês, isso no meu grupo tinha bastante. O mestre tem o livro básico, mas quem compra os suplementos eram os jogadores. Principalmente o suplemento que interessava para aquele jogador específico jogar. Sim, como aconteceu. Um livro de clã em Vampiro, ou um livro de classe em D&D. Isso tinha um tanto. No meu grupo aconteceu bastante no D&D, que eles queriam expandir as classes, então comprava aquele... Não sei se vocês lembram, no 3.5 tinha aqueles livros de 2 classes, né? 2 ou 3 classes ali. E eles compravam esses livros. Mas realmente, quem gastava mais dinheiro no meu grupo com o RPG... Era eu, quem lia todos os livros era eu, e meio que é aquela parada, né? Tipo, eu aceitava isso como, essa é a minha função como mestre, ser o cara que vai saber mais do que todo mundo. E eu te falo, e por um tempo, às vezes até me incomodava que algum jogador soubesse mais do que eu, tinha essa parada de ego, tá ligado? De tipo, não, mas peraí, por que esse jogador decorou todo o livro do monstro e eu não? Isso é verdade, isso já aconteceu também. E eu falo de Brasil porque, sei lá, tem alguns podcasts gringos que eu escuto de RPG, mas é claro, eu não sei o quanto isso é espaço amostral ou não. Mas eu sempre achei que eu já vi isso em mais de um lugar, que o grupo decide a próxima campanha como grupo. As pessoas sentam, conversam o que elas estão interessadas em jogar pelo próximo ano. E aí todo mundo compra livro, faz personagens, tudo cenário, blá 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 blá, pra tirar o jogo melhor, sabe? Especialmente, tem umas coisas que... eu lembro quando eu vi aquele Drácula, aquela aventura que saiu no Enes esse ano, né? O Drácula Dossier. E uma das coisas que a aventura tem é literalmente um romance do Drácula de Bram Stoker anotado que os jogadores deveriam ler pra usar como pistas no jogo. Eu não consigo pensar num grupo que eu tenha jogado que ia fazer isso. Mas é aquela coisa de você ir a ler. Eu acho que uma coisa que tem é isso de... Você falou muito do jogador sentar e falar, ok, me entretenha, né? E eu acho isso é foda, né, cara? Porque eu, como mestre, uma aventura super bem sucedida, né? Aquela que não deve ser mencionada, Monster Hearts. Mas que foi super bem sucedida, ela foi muito bem sucedida porque todo mundo abraçou. Eu acho que, sim, 90% do sucesso do jogo se deve a isso, entendeu? Todo mundo ter abraçado, mas no sentido da gente ter
ter um repositório onde a gente colocava fotos e músicas e discutia e avançava e fazia... A gente pensava Engage, naquilo... né? Engage, isso aí mesmo. Exato. Você pensava no jogo fora do horário de jogo, não era só Exato, naquela hora que você sentava exato. pra pensar. Que é uma coisa que, como mestre, Você eu faz o tempo todo. Você faz o tempo inteiro, né? Você para, o que eu vou fazer? Eu gosto de usar trilha sonora, então qual trilha sonora eu vou usar? Paro pra procurar, penso em qual monstro os meus jogadores vão usar, tento criar umas coisas. Por menor que seja por mais pouco planejamento que o jogo exige, né? Jogos como Apocalipse End, que exige relativamente pouco planejamento, aliás, exigem pouco, né? Você ainda, mesmo assim, você para, né? E eu sou um cara que gosta de criar, então vocês sabem a mesma coisa que eu fiz com esses jogos. Eu crio um lugar, aí coloco imagem, foto de todos os personagens, e não sei o que, e música, e tal. Isso eu faço sempre, né? Mas nem sempre isso tem uma resposta, né? Hoje eu tô fazendo isso com uma aventura minha de Dungeon World que tá indo super bem, assim, a gente tá gostando. Ontem a gente jogou, foi super divertido, mas você vê que esse engage, como você colocou, Cássio, dos jogadores é baixo, né? Eu faço isso tudo e rola aquele, pô, legal, like, etc, sabe? Você fala assim, as pessoas não estão criando aqui em cima, né? Não Sim. tá rolando isso. Isso eu acho que tem um pouco de mentalidade, né? Tem um pouco de, novamente, essa desconstrução. O jogador não é ensinado a pensar em si como... Ele é ensinado a pensar que o mestre é o dono da parada, que o mestre é o manda-chuva, o chefe e tudo mais, e que se ele fizesse... Como eu já vi isso. Sabe aquele tipo de pergunta, sabe? Não, mestre, mas eu posso, tipo, sei lá, fazer um brasão da minha casa nobre? Porque é o seu mundo, né? Vai que eu tô mexendo numa coisa que eu não deveria, sabe? E o cara tem receio de se engajar às vezes, né? Não precisa ir muito. Ontem teve um exemplo. Eu tô fazendo aquelas cenas do próximo capítulo, né? E eu fiz em um jogo. E como tem uma característica de esse jogo tá rodando muito, então nem sempre são as mesmas pessoas jogando, eu perguntei se os jogadores queriam continuar isso, né, para as próximas sessões. Porque às vezes eles falam, não achamos interessante, então eu perguntei só para ver como é que foi. E um jogador, que é o que, quando ele cria as cenas, é o cara que ainda não pegou bem o espírito da coisa, entendeu? Ele tenta ganhar vantagens mecânicas com isso, ou ele tenta... A gente criou meio que uma recompensa para ser a sua cena entre jogo. Ele tenta fazer uma cena simples, banal, de modo que ela consiga entrar em jogo muito facilmente. Ele virou e falou assim, olha, o jogo tá bem fechado, tal, eu acho que é mais interessante não fazer, ou melhor, só você faz. E aí eu falei, não, olha, ou a gente não faz, ou todo mundo faz. A que eu menos quero fazer é só eu contar a minha história. Eu quero que todo mundo esteja criando aqui em cima, porque é o espírito do jogo, é o espírito do cenário, etc, né? Mas eu acho que é um exemplo, assim, de um jogador que ainda não pegou isso, ou essa coisa do controle, de ter essa narrativa na mão, ou que talvez não tenha interesse. Não cheguei a questionar ele se ele tem interesse realmente em ter tanto controle narrativo assim. Às vezes realmente o que o cara quer é o que você falou, eu quero pegar, sentar a cada 15 dias, jogar por 3 horas e pronto, tal qual eu vou ver um filme, né? Tudo bem, mas o cara, eu entendo isso. Só que se o cara quer jogar uma aventura de RPG de qualidade e tudo mais, ele tem que ter um maior ou menor grau, ele tem que ter um determinado padrão de engajamento pra fazer aquilo, sabe? Porque seria a mesma coisa que o mestre chegar também e falar, não, vou mestrar, mas 3 horinhas pra mim, eu vou sentar ali e vou fazer. E é isso aí. E será que os jogadores, se um mestre falasse isso, os jogadores iam ficar meio, pô, mas você não preparou o jogo, mas você não fez a parada, você não fez... Não, só sentei aqui pra jogar. Porém, se essa for a atitude do jogador, ninguém acha estranho. Sabe? Não, mas você não preparou os personagens, não, mas você não reviu lá seus poderes, você não viu o que você... Você não pensou no objetivo, e como é que você ia alcançar esse objetivo, e que planos que você ia pôr em... Não.
sabe? Então eu acho que tem muito disso de existe um trabalho a ser feito e de Desmistificar. desmistificar a figura de que essa responsabilidade é só do mestre e de ensinar para o jogador que isso é responsabilidade dele também. Sim. É lógico que a gente foi em exemplos extremos, né? Falando Claro. de controle narrativo, de criar coisa fora do jogo, etc. Mas isso se aplica para quem estiver ouvindo, isso se aplica na própria aventura, inclusive, né? No momento que o jogador tem que ser mais proativo, tomar mais decisões, tomar a frente, fazer a Exato. aventura movimentar, correr Ir a- atrás. Eu Você- falava isso para os jogadores, você correndo atrás da própria diversão, Cara, né? correr atrás dos seus. Buscando o que vai te divertir. Buscando o que vai te divertir, correr atrás dos objetivos do seu personagem. Seu personagem quer coisas, corra atrás dessas coisas pra fazer. E é muito comum você ter uma postura, o jogador ter uma postura passiva e tudo mais. Depois a gente podia fazer um episódio de tipo dicas para um bom jogador. Cara, eu ia até falar isso. Eu acho que essa cultura é até refletida em artigos e em podcasts, né? O Escudo do Mestre, a proposta dele seria, né, dicas para mestre. Exato. Sim, E- ele nasceu como isso. E se você procurar artigo, você vai achar, sei lá, talvez uma relação de 10-1 de dicas para mestre versus dicas para jogador. Tipo, quase não tem dicas para jogador. Tipo, não tem. É difícil achar seja um jogador melhor, mas se você acha com facilidade, seja um mestre melhor. A antiga revista Dragão Brasil, as matérias do Dicas do Mestre eram sempre super bem trabalhadas, etc. Mas eles tinham uma seção que chamava Troubleshooters, né? Que começou com uma coisa de regra, mas depois virou uma seção de dicas para jogadores. E sempre me dava a impressão de ser uma coisa mais rasa. De estar ocupando páginas ali, etc. Não sei se é uma percepção que eu tenho hoje, se eu tô super afetado daquela época. É que Mas eu tinha a isso, impressão de ser uma coisa rasa. é que tudo isso, tudo que a gente está falando, tem uma validade muito maior se o tipo de jogo que você conduz sai daquela estrutura de o mestre cria desafios, o jogador supera desafios. Ponto. Porque se o jogo é isso, do mestre cria desafios, o jogador supera desafios, muito do que a gente está falando se torna um pouco vazio até, sabe? Porque o que o jogador precisa saber é as ferramentas que ele tem para superar desafios, e o que o mestre precisa saber é como ele vai bolar esses desafios, e por isso ele gasta mais tempo fazendo. E por muito tempo a RPG foi só isso, eu acho. Então é um elemento a ser discutido novamente, por mais simples ou mais complexo que o jogo seja, porque se você tem um jogo assim, o jogador vá procurar sua diversão, vá atrás disso. Se você tem um jogo todo baseado em superar os desafios que o mestre me apresenta, eu não tenho como fazer isso, sabe? Se é isso que eu estou esperando de um jogo, é superar desafios que vão me ser apresentados pelo mestre, eu não tenho como fazer isso. Então tem que se pensar nisso também. Inclusive, em alguns estilos de jogos, o jogador ser proativo atrapalha o mestre, né? Dependendo do estilo. Tipo, esse jogador ele tá interferindo. É aquela parada que a gente falou dos defeitos, na nossa opinião, do mestre. Tipo, ele está atrapalhando meus planos aqui. Eu criei tal desafio, mas ele tá levando o jogo para outro lado e eu não tenho nada para aquele lado. Vou ter que improvisar aqui e me fudir. Então, isso pode até atrapalhar, né? E claro, existe um balanço. Eu sempre gosto de citar o Critical Role, que eu acho que é um jogo muito bom de ser uma aula em algumas das coisas para quem quer assistir. E ninguém discute que o Matthew Mercer é um bom mestre, que ele é. Mas os jogadores que ele tem são muito bons também, em sua grande maioria. Nem todos, mas em sua grande maioria são muito bons também. Porque, embora o jogo dele seja uma coisa muito... tem muito disso de focar, de superar desafios e tudo mais. E a estrutura do jogo é bem tradicional, sabe? É mestre, desafio, plano do jogador, execução do plano, dado, combate, tudo isso, tudo lá. Só que os jogadores o tempo todo estão buscando maneiras de se expressar e de interagir com outras coisas, e de buscar esses objetivos, e de colorirem o jogo, e de transformarem aquilo tudo em algo mais interessante. O Matthew Mercer pode ser mais que for, ele dá oportunidades excelentes, mas os jogadores pegam essas oportunidades e brilham. E é um dos motivos pelos quais o Critical Role é tão bom. Então... E isso é menos comentado, né? O pessoal costuma sempre elogiar a questão do mestre do Critical Role. Novamente.
E tem provas disso. O Matt Mercer é sensacional. Mas se você vê outros jogos que ele mestra, que ele já mestrou e tem gravações disso, não são tão bons, porque algumas vezes os jogadores não são tão bons. Ele faz muito trabalho e ele ajuda muito as pessoas que estão começando. Ele muda, enfim. O Matt Mercer, novamente, um grande mestre, é um cara muito bom. Mas o Critical Role não seria o que é se ele não tivesse jogadores bons também. Se ele não tivesse pessoas que te cativam com seus personagens, que te interessam por aquelas histórias e que vão resolver os seus conflitos de maneiras inteligentes, criativas e que vão buscar cada vez novas coisas para, por exemplo, tem um monte de fandom para os romances entre os jogadores no Critical Role. E isso é uma coisa que os jogadores que tem que fazer. O mestre está pouco envolvido nesse aspecto, sabe, da história. E é uma coisa que os jogadores foram atrás e tem até a ver com os de romance que a gente fez. E novamente, ninguém dá o crédito, ou pouca gente dá o crédito para os jogadores, como deveriam. No máximo falam, mas é tudo ator e é por isso que é bom. E não é só isso, sabe? Sem querer me alongar muito nessa interface entre mestre e jogador, mas só mais um ponto que eu queria trazer, só para ver o que vocês acham. A gente vê muita coisa ou muita pergunta falando assim, eu tenho um jogador problemático na minha mesa, como lidar? O que vocês acham disso, do papel do mestre lidando com jogadores, o jogador problemático, seja isso que for? Acho que todo mundo já passou por isso, tem um exemplo em mente, acho que pode variar o que eu considero um problema, o que você considera um problema. O que vocês acham disso em vista do que a gente está discutindo até agora? Muda um pouco o que vocês pensavam, vocês não pensavam? O que vocês acham? Eu acho que segue o que a gente tá falando aqui. Talvez se você tenha um jogador problemático, a responsabilidade seja do grupo como um todo, porque ele não é problemático só pro mestre, é problemático pra mesa. Eu acho que hoje em dia, quem deve, se existe essa situação, não deveria ser responsabilidade do mestre lidar com isso, é responsabilidade da mesa. Todo mundo devia sentar e conversar. Todo mundo devia sentar e conversar e ver o que a coisa está indo, sabe? Eu acho que... Porque Pode falar. Não, eu ia falar, porque de novo é o que a gente vê, né? É muita gente falando, como eu, mestre, lido do mestre, com jogadores problemáticos. Mestre, como você lida com um jogador assim, assado? 1 milhão de coisas. Jogador que falta, não é? Grupo de RPG, como você lida com o seu jogador que não comparece às sessões? Grupo de RPG, como você lida com o seu jogador que, sei lá, é Power Game, que é seu centro das atenções, qualquer merda aí. É muito dessa visão de autoridade que o mestre tem, né? Ele é tipo o chefe, né? Você trabalha numa empresa, tem um cara que tá te perturbando, você não vai falar com ele, você vai reportar pro chefe. Esse pensamento de hierarquia, né? O mestre tá superior aos jogadores de alguma maneira e não deveria ser bem por aí a coisa. Bem dito, Vitor. Deveria ser a mesa de RPG como lidar com tal problema. Entender que as pessoas têm funções diferentes, mas elas não estão hierarquicamente organizadas necessariamente. É função do mestre ser árbitro, é função do mestre verificar o que cabe ou não cabe numa determinada história, mas até, cara, esse episódio tá servindo pra pensar em muita coisa que eu não tinha pensado antes. Mas sabe aquela tipo de coisa, sabe aquele tipo de pensamento, sabe, do tipo, mestre, eu quero fazer tal personagem, isso combina com a sua campanha? Será que não é uma discussão que deveria ser dita pelo grupo? Só com o mestre? É engraçado, eu tô lendo o Fate básico, né, e todo esse processo de criação de personagem, ele fala... No Fate é coletivo, não é pra cada um fazer seu personagem. Todo mundo tem que sentar ali, mestre, jogadores, e lá todo o processo de criação das 3 fases é assim. Todo mundo discute todos os tópicos. Eu quero fazer um personagem feiticeiro. Será que combina com o nosso cenário? Não o cenário do mestre. Ponto pro Fate, isso é uma coisa muito importante pra colocar, sabe? Essa maneira diferente de pensar sobre a coisa. Então acho que podemos concluir que a responsabilidade pela diversão não é só do mestre, é do grupo como um todo e também do sistema, embora a gente tenha falado um pouco disso. A gente na verdade puxando muito aqui a parte do jogador, né? Que é o jogador martelando isso.
jogador também é responsável, Também né? responsável. O melhor, o melhor mestre do mundo, lógico, ele pode cada vez melhores, pegar experiências cada vez melhores, mas é uma coisa compartilhada, uma responsabilidade conjunta, e se cada um contribuir da sua maneira, o resultado melhor vai ser muito melhor do que o melhor mestre poderia tirar ali sozinho, né? Exatamente. Com certeza. E, cara, agora me ocorreu um detalhe. Quando você tá jogando em stream, às vezes a responsabilidade... Não a responsabilidade, mas ter uma contribuição do seu público pro jogo ser bom. Eu tava pensando no Crows. Muito da campanha de Crows ter sido legal foi do engajamento do nosso público e das coisas que saíam do chat. E isso é um novo paradigma, né? Com o crescimento dessa mídia. O chat teve influências narrativas na história. Sim. Isso é uma coisa muito foda de se pensar. Mas a gente falou de sistema algumas vezes, e só vamos passar um pouco por cima disso sem se aprofundar tanto, eu acho que não precisa. Mas a gente... esse mito de que um mestre bom faz qualquer sistema. Você não jogou esse sistema direito, você não jogou esse sistema com fulano que vai te ensinar como esse jogo tem que ser jogado. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, eu queria puxar rapidinho sobre esse assunto, uma discussão que rolou lá no Diversão Offline que o Leandro publicou essa pequena discussão aí no canal do YouTube deles. Quem tava falando era o Encho, discutindo com o Márcio, que mestra lá no Perdido no Play. E o Encho uma hora fala uma coisa que eu, achei bem interessante a respeito disso. Que o Márcio tava falando lá sobre o mestre, não sei o que, daí o Encho falou assim, cara, então você não teve uma boa experiência de D&D, você teve uma boa experiência de Leandro Pug. Sua experiência foi do mestre, não foi vinda do jogo. Né? Não importava o jogo, importava o mestre, já que todo o peso tá em cima das costas dele, não importa, né, o sistema. Uhum. Então os louros da vitória são dele, né? Sim. A gente teve uma discussão, a gente falou isso naquele roda aí, eu acho que é interessante, sobre essa ideia de que se um jogo precisa, se um sistema precisa de um bom mestre para ser bem conduzido, ele não é um bom sistema. Porque um bom sistema vai dar os meios para que uma pessoa que nunca jogou RPG na vida, que começou agora, que pegou aquele livro que quer jogar, vai ler e vai ser capaz de executar sua função como mestre de uma maneira satisfatória. Isso vai ser um bom sistema em termos de enfim, de mestre, né? De ajudar o mestre, de ser capaz de proporcionar uma experiência sem ter um mestre sensacional. Assim, falando dessa questão do sistema, se um jogo exige que o mestre tenha uma bagagem que ele traz de outros jogos, de outras experiências, não que isso sempre contribui, a bagagem vai contribuir para tudo que você fizer na vida, né? Quanto mais experiência que você puder trazer externa para aquela atividade, melhor. Mas se o jogo precisa, sem isso ele não é satisfatório, então esse jogo, na minha opinião, é ruim. Ele tá pecando aí em algum ponto. Se ele precisa dessa bagagem de outras coisas. Concordo. E digo mais, cara, novamente não falando só do mestre, só do jogador, tem um outro elemento aí que são o seguinte: existem jogos que, para que os jogos sejam bons, eles vão exigir um grande engajamento do mestre e dos jogadores, eles não vão ser bons. Eu cito facilmente como exemplos Exalted e Shadowrun. Se os jogadores não forem extremamente interessados naquele jogo, tanto quanto o mestre, se não mais, a experiência não vai ser boa para ninguém. Mas se eles forem, o jogo pode ser excelente. Nesse sentido que novamente, né, o sistema ele tem que ajudar e ele tem que independer. Para ser um bom jogo, ele tem que independer dessas bagagens de fora. Isso não significa que ele não depende de uma dedicação do mestre ou dos jogadores ao jogá-lo. Ele pode ser que para você extrair, alguns sistemas são mais simples, outros são mais complexos, alguns vão exigir mais trabalho ou menos trabalho. Mas o fato é que, para ele ser bom, ele tem que ser autocontido. O que você acha, Vitor? Pode falar, Vitor. Desculpa cortar o caso, sim. Não. Pode falar, cara. Pode complementar. Você já tava no meio.
É que as pessoas, a gente novamente falando desse negócio, mas o jogo é ruim. Não, você não jogou com a pessoa certa, porque se você jogar com a pessoa certa, vai ser um bom jogo. Isso as pessoas dizendo assim que, bom, você precisa do mestre que tenha 10 anos de experiência, porque ele tem bagagem de ter jogado vários outros jogos, de ter lido um monte sobre o gênero e tal, pro jogo ser bom. Então, cara, é aquilo que eu falei no começo, a sua experiência não foi do jogo, foi do mestre. Tipo... Eu acho que uma coisa que vem muito na cabeça quando a gente fala... Eu só quero pontuar, eu sei que não é o cerne da questão, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm e você fala, eu não gosto do sistema tal, ou cenário tal que seja, e respondem com isso, e fica assim, você não jogou com a pessoa certa. Quer dizer, eu não posso desgostar daquilo. Eu não posso simplesmente não gostar desse sistema, porque por gosto é pessoal, né? É lógico que o que é um sistema bom pra mim não é a mesma coisa que é um sistema bom pro chess. A gente já viu isso 1 milhão de vezes, né? Mesmo da mesma forma que pode ser uma experiência com o sistema. Eu não tô falando do jogo em si, tô falando simplesmente de experiência com o sistema. Pode ser não ser boa pra mim, simplesmente pode não ser o cara. Mas isso é aquela coisa, aquele ponto que eu só gosto de trazer porque é aquela coisa que é pra tudo na vida, né? Como você não gosta da banda tal? Como assim você não gosta do filme tal? Como assim você não gosta do... Você não gosta do filme tal? Você não entendeu o filme. me soa como isso, entendeu? Sim, você não concordo. gosta do sistema tal. Mas você não teve toda a experiência. Lógico. Você pode ter tido uma experiência negativa com um jogo por causa de várias coisas do jogo. Não precisa ser por causa do mestre, pode ser por causa do momento que você estava vivendo. Pode ser por causa das referências e da bagagem cultural que você tinha. Pode ser por causa do grupo de jogo que você tinha. Pode ser N coisas, né? Não necessariamente o mestre. Mas a gente tem esse hábito de imediatamente falar que você não jogou com o mestre certo, né? Ele que vai resolver a sua situação. Isso inclusive rolou naquele roda que a gente discutiu sobre Fate, que o Márcio... falou isso, quando o Rafael Amon disse, eu não gosto de Fate por esse motivo. Eu discordo dos pontos que ele levantou, mas também discordo do fato do Márcio falar, é porque quem te apresentou Fate não soube te apresentar direito. Cara, talvez possa até ter acontecido que, querendo ou não, a gente acaba generalizando experiências. Então uma experiência inicial muito ruim pode criar um ranço na gente. Isso daí... é até difícil da gente lutar contra. Esse também é um processo de desconstrução. Mas não é um argumento que você deve usar, na minha opinião, assim. Exato. E além do que, eu acho assim que também tem um fator interessante. Se o cara, sei lá, jogou Fate e não gostou daquela experiência, mas sei lá, ele gostou de uma outra coisa, às vezes o cara vai atrás e aí ele vai saber se ele vai gostar ou não lendo por fora, ou qualquer coisa assim. Fate ou qualquer sistema de RPG. Se o cara não se interessou a ponto de não querer saber mais, de repente simplesmente não foi aquilo naquele dia. Enfim, tem N fatores que podem, como o Victor falou, mudar a sua experiência inicial com um ou outro jogo. N fatores. Um desses fatores pode ser um bom mestre, pode ser um bom grupo, pode ser bagagem, pode ser tema, pode ser N coisas. A gente tem que parar de fazer dizer que o fator é só o mestre. Isso a gente colocando para isso mesmo, né? Porque é isso, não tem muito como fugir. Resumir apenas a sua experiência com o mestre é simplista nesse ponto, né? Você não tá trazendo nada. E da mesma não se agrega nada. Da mesma maneira que eu acho muito perigoso e muito arrogante um mestre que diria algo como: não, você não gostou porque você não jogou comigo. Isso eu já ouvi bastante. Porra, pra caralho. E eu já disse isso muito, né? Tipo, Victor, você não gosta de D quarta edição porque você nunca jogou comigo. Quantas vezes eu te falei jogou isso? comigo. Exato. E hoje em dia, né, mais velho, e mais experiente, a gente vê o quanto isso é um absurdo. Tem N fatores que podem mudar a experiência de uma pessoa, sabe? N fatores. E o mestre é só um desses fatores. Então, se o cara gostou de todo o resto do jogo, mas ele não teve uma experiência legal com o mestre que ele jogou, talvez o mestre faça a diferença. Talvez seja de outro grupo, talvez ele simplesmente não goste. Todas essas são possibilidades plausíveis e viáveis. Mas é isso, reitero, a gente só tem que parar de dizer que
Ou você não foi apresentado ao mestre certo, ou é que não foi comigo. Se tivesse sido comigo, rapaz, você ia ver só como que o negócio ia ser. E das vezes não é, entendeu? Muito bom, muito bom. Algo mais? Eu acho que só, né? Acho que a gente pontou tudo. Considerações finais? Considerações finais, ok? Resumos? Quem quer começar com Coisas que quer colocar, adicionar mais alguma coisa? Resumo do papo, então, basicamente sim, entendemos que prática leva à perfeição, sim, entendemos que o mestre tem controle, tem importâncias variadas em jogos variados, a gente tinha falado um pouco disso. A gente não conseguiu concordar do que é um mestre bom e um mestre ruim, efetivamente, mas a gente conseguiu concordar no espírito da coisa, o que é um... E, cara, eu acho que isso só reforça nosso argumento, né? Exato, e foi por isso que eu queria jogar isso no começo, né, porque a minha visão de mestre bom pode ser diferente da sua. Lógico, a gente tem um espírito em comum, mas detalhes que levam a isso, caminhos diferentes, né? Exatamente. Que podem ser essenciais para mim não serem pro Chess e vice-versa. A gente concluiu que a responsabilidade da diversão é do grupo e do sistema, e não só do mestre, que e tanto a responsabilidade no sentido de um jogo que não foi bom não necessariamente é culpa do mestre, pode ser culpa dos jogadores, como também no sentido de que um jogo que foi muito bom não necessariamente também é culpa do mestre, pode ter sido dos jogadores. Então depende, ou do sistema, enfim, depende isso não se deveria pensar em que a responsabilidade é de um ou de outro, é um conjunto. O conjunto é que vai fazer um jogo bom, um jogo ruim. A gente concluiu que... Teve mais alguma coisa que a gente concluiu? Sim, que as regras, elas podem ter sistemas e regras e afins podem ser interpretados de maneiras diferentes por pessoas diferentes, que podem gostar ou não de coisas diferentes, e que não é só um bom mestre que vai fazer a diferença. Tem N mil coisas que podem fazer você gostar ou desgostar de um sistema. Bom mestre, bom grupo, bons jogadores, boa leitura, se tinha miniatura, se não tinha, se você gosta de D20 ou de D10, N mil coisas. E é isso. No final, eu acho que nós desmistificamos um pouco a figura do mestre, não? Eu acho que isso o nosso episódio de hoje, ele serve menos como o nosso costume de dicas pontuais, né? Uhum. Geralmente a gente fala, tente fazer A, evite fazer B, etc. Mas eu acho que ele vai mais quando a gente falou de você desconstruir a figura, né? E desconstruir a relação entre elas. Eu acho que isso que é o que mais a gente tentou passar aqui. Eu acho que é um episódio que a gente fez que ele não termina aqui, né? Ele é a ponta do iceberg para você que está ouvindo, talvez começar a repensar, como a gente falou, um processo, né? Que a gente foi repensando nosso papel como mestre, o que é mestrar, o que é se divertir, o que é ter os jogadores, a partir das nossas experiências, né? Cada um de nós aí jogando há 10, 15 anos que seja, tal, e demorou esse tempo todo, né? Exato. E a gente tenta trazer isso como, lógico, isso aqui é só um farol que se acende para de repente você que está vindo repensar algumas coisas. E principalmente, eu não tinha pensado nisso, mas como quando o Cássio falou, né, de você que nunca mestrou e que às vezes se sente intimidado ou tem medo, acho que não está à altura, você pensar um pouco nos pontos que a gente explorou. Exato. E ver se isso te ajuda a querer, né? Claro, a partir do ponto que você tem a vontade. A gente tá aqui pensando, eu tenho vontade de mestrar, mas eu tenho medo, mas eu tenho receio, mas eu tenho o que quer que seja, né? Mas e aí talvez sirva pra gente começar a pensar nisso. Exato, e ainda assim esse receio, esse medo, pensa que não tá tudo nas suas costas. Se o jogo vai ser bom ou vai ser ruim, tá nas suas costas e na dos jogadores, na do sistema que você escolheu, e na combinação de tudo isso para as expectativas que as pessoas tenham. Então, o importante é não desista, vai lá, dá a cara a tapa e se deixa muito claro para os seus jogadores de que todo mundo é responsável por ter um bom tempo. Não só você, vamos acabar com essa postura de senta aqui e me entretenha, porque isso tá superado. Mestre não é PlayStation, né? Porra, que frase foda. Puta que pariu, que frase foda. Você nunca tinha escutado isso? Não, cara, que foda. Cara, mas, direto. Mas peraí, você segura isso na sua cabeça que eu vou fazer uma pergunta pra você daqui a pouco, tá? Tá bom. Segura isso aí.
Então é isso, belezinha? Beleza. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de mais um Escudo do Mestre. Hoje, desconstruindo a figura aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ser o escudo do grupo. E vamos ver se vocês gostarem, comentem os seus comentários. Sabe aquela coisa da Petrobras de que a energia é o nosso desafio? A energia é o nosso comentário, ou alguma coisa Verdade. assim. Então comentem, que isso sempre dá um gás pra gente continuar fazendo o trabalho e o podcast. O que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? Deixem a gente saber o que vocês pensam desse episódio. E o Cass tem como considerações finais? A gente pulou foda ele, coitado. Não, pode seguir. Eu ia falar exatamente isso de intimidar os jogadores, mas vocês já falaram. Então, nesse caso, Não. espero que tenham gostado. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas vai, Cass, brilha! Só no escudo do mestre não é PlayStation. Aê! Agora sim! Que eu pariu! Caralho, que frase! Puta merda! Valedictorum do bagulho aqui, foi lindo. Então é isso aí, gente. Até a próxima e tchau. Mais uma vez. Tchau, Falou. tchau.